Fala galera, professor Lúcio aqui na área. Para quem já é meu aluno sabe, meu céu é ser youtuber. Aí eu tô no vídeo aqui, tá? Então, ó, a aula de hoje aqui, primeira coisa, tá? Esse tema da aula de hoje é o capítulo da apostila, que eu vou separar em 3 partes, tá? Essa é a primeira aula aqui para vocês. E tá aqui no quadro o esquema, então acompanhe comigo aqui, tá? Primeira aula de hoje, progressão aritmética. Essa é a aula parte 1 de progressão aritmética. Esse tema aqui é um tema muito tranquilo, só que tem que ter um pouquinho de atenção para não acabar caindo em algumas pegadinhas que questões de prova costumam colocar, tá? Então, acompanha aqui. O que é uma PA? Que é a maneira íntima que a gente chama de progressão aritmética. Ela é uma sequência numérica formada aqui por números, só que tem uma regra. De um número para o outro, eu sempre acrescento o mesmo valor, eu sempre caminho na mesma proporção. Então, olha aqui no exemplo 1. A sequência 3, 7, 11 e 15. Por que isso daqui é uma PA? Do número 3 até o número 7. Esse valor aqui, ele aumentou quanto? Ele aumentou aqui, olha, mais 4. E do 7 para o 11? Do número 7 chega até o número 11. De novo, mais 4. E do 11 para o 15? Também, mais 4. Então, essa sequência, ela é uma sequência que você prevê quem é o próximo número. O próximo aqui seria 19. E depois, o 23. E esse valor que está sendo acrescido, a gente chama de razão. Então, nesse primeiro exemplo, a minha razão é 4 positivo. Agora, olha aqui embaixo, o segundo exemplo. Aqui eu tenho 28. Eu caminhei para o 22. O que ocorreu aqui? O valor diminuiu. Então, eu estou somando um valor negativo. Do 28 para o 22, subtraiu quanto? 6. Então, daqui para cá, subtraiu 6. Se todos os elementos seguirem o mesmo padrão, ela vai também ser uma PA. Do 22 para o 16, perdi quanto aqui? Perdi 6 de novo. E do 16 para o 10, perdi 6 de novo. Então, aqui, o meu exemplo, a minha razão ela vale menos 6. Só com isso aqui no quadro, já dá para entender como que a minha PA se comporta. Se você pegar uma questão e a questão não for clara, dizendo que é uma questão de PA, só que ela mostrar uma sequência que tem esse comportamento, tudo que você vai ver na aula de hoje, você consegue usar. Então aqui, por exemplo, quando eu olho para cá, eu já coloco os elementos aqui em ordem. Cada elemento aqui, ele tem uma posição. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Então, olha aqui para o lado. Aqui eu coloquei a minha PA, que é a PA do exemplo 1, e aqui eu escrevi a posição de cada um deles. O meu elemento 1, que é o A1, ele vale 3. O meu elemento 2, que é o A2, ele vale 3 mais 4, que é o valor da minha razão. Tá? Então aqui ele vale 7. O A3 é 3 mais 4 mais 4. Somei mais uma razão. E aqui embaixo, o A4, 3 mais 4 mais 4 mais 4. Se eu continuasse isso daqui, se eu chegasse até um termo AN, por exemplo, eu iria somar o 4 várias vezes, mas quantas vezes? É aí que vale entender como ela se comporta. Olha aqui embaixo aqui. Eu gosto muito dessa palavra aqui, quando eu pego, salto. Tenta imaginar a minha sequência como se fosse um tabuleiro, e cada número é uma posição desse tabuleiro. Então como é que funciona? Se aqui eu tenho a minha primeira casa em tabuleiro, quando eu caminho para cá, eu dou um salto nesse tabuleiro. Quando eu caminho para cá, eu vou dar um segundo salto. E para cá, eu vou dar um terceiro salto. E o que significa cada um desses saltos? Cada salto no tabuleiro é uma razão. Então, nesse caso, cada salto significa somar 4 unidades. E nesse exemplo, cada salto significa subtrair 6 unidades. Tá? Então, se vocês entenderem a ideia de salto, eu acho que vocês não tem nenhum problema com razão em nenhuma questão, tá? Então, olha cá. Se eu estou na casa A1 do meu tabuleiro e eu quero caminhar para a casa A4, quantos saltos eu tenho que dar? Tá? Olha aqui em cima. O A1 se encontra aqui. O A4 se encontra aqui. Quantos saltos eu dou para o A1 chega até o A4? Um salto aqui, 2 saltos aqui e 3 saltos aqui. Tá? Então, do A1 até o A4, são 3 saltos. Certo? Dá para enxergar isso no quadro. Eu não falei que salto significa razão? Olha para cá. O meu A4 tem 3 razões aqui dentro. Tá?
Então, salto em uma PA é uma razão que eu estou somando. Se eu estiver no A2 e eu quero saltar para o A9, quantos saltos eu tenho que dar? Se eu tivesse no quadro escrito, eu podia contar assim. Mas na prova eu não botei isso aqui escrito. Então, como é que eu posso fazer isso? A pessoa pode... Na prova, A2 e A9 é pequeno. No desespero, tu usa a mão, tá? Tu vai chegar na prova lá, a mão, tu não esquece em casa. Se eu estou no A2 e eu quero ir para o A9, eu vou dar um salto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saltos aqui, certo? Então, do A2 até o A9 são 7 saltos. Matematicamente, o que isso significa? Eu estou inicialmente em A2, eu quero ir para o A9, então eu estou fazendo um deslocamento aqui dentro. Para saber o espaço que eu me desloquei, é só pegar o final e subtrair o inicial. Então, na posição 4 menos a posição 1, 3 saltos. Na posição 9 menos a posição 2, 9 menos 2, 7 saltos. Então, da minha casa 2 até a casa 9, eu tenho que dar 7 saltos. Beleza, isso me ajuda em quê? É porque sabendo isso, você consegue entender o que acontece aqui dentro, tá? Então, olha só. Daqui para cá são 7 saltos. E o que ocorre do A1 até o AN? Professor, o que é AN? O que significa AN? O N representa uma posição qualquer da minha sequência. Então, se eu estou trabalhando com uma PA que vai até o elemento 20, o meu AN pode ser o 20. Esse N aqui significa para ser um valor genérico. Então, tudo que eu aprendi em cima de N vale para qualquer PA. Então, eu aprendi que para saber do A2 até o A9, eu subtraio, né? 9 menos 2 dá 7. Então, para ir do A1 até o AN, eu também vou subtrair. N menos 1 saltos. Então aqui eu vou ter N menos 1 saltos. Certo? Então se esse N, só um exemplo, fosse o termo 17 de uma PA, do A1 até o A17 vai ser 17 menos 1, 16 saltos. Tá? Então aqui em cima, aqui eu tenho o termo AN, que é o número 3, somado de razões inúmeras vezes aqui. Acabam de aprender. Do A1 até o AN, eu tenho que dar N menos 1 salto. Então, aqui eu tenho N menos uma vez o número 4. Então, por exemplo, se esse N aqui for 38, aqui dentro eu teria 37 vezes o número 4. Tá? Essa que é a ideia principal. PA, ela sempre se comporta assim. Se você pegar uma questão onde os valores não seguem esse critério, ela pode ser sim uma sequência lógica, mas não vai ser uma PA, tá? Então, essa daqui é a parte principal. Então, olha do lado aqui. Exemplo 2. Qual o valor do elemento A7 na minha PA que vale 7, 16, 25 e etc? Como a questão pede o A7, você pode ter escrito no braço, tá? Só que esse A7 é exemplo, para você entender. Porque se numa questão pedir o A215, aí já não é viável. Escreve no braço. Professor, mas eu vou acertar? Vai. Posso fazer? Se tiver tempo sobrando, pode. Na prova vale tudo. Mas agora, estamos aprendendo. Então, como que eu posso fazer de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira matemática? Olha aqui. O A7 vai ser o meu elemento 7. Eu não vou escrever todo mundo que está aqui. É só entender um pouquinho. Do A1 até o A7, eu tenho que dar quantos saltos? 7 menos 1, 6. Então, dentro do A7, ele vai ser basicamente o meu primeiro elemento. Ele vai ser o meu primeiro elemento, somado com a razão 6 vezes. 4, 5 e 6. Né? Porque é como se isso aqui fosse o A1, aí aqui é o A2, aí aqui é o A3, A4, A5, A6 e A7. Mas o enunciado não fala qual é a minha razão aqui dentro. Você consegue entender qual é a razão só olhando um pedacinho da sequência. Se aqui eu tenho aqui vale 7 e aqui vale 16, quanto que aumentou? Do 7 até o 16? Aumentou 9. 7 mais 9 vale 16. Do 16 até o 25.
De novo, somo mais 9. Então, essa sequência, de fato, se comporta como uma PA. Eu estou sempre somando 9. Então, o meu elemento A7 vai ser o primeiro termo com 6 saltos. A gente não precisa escrever assim. A gente pode escrever um pouco mais rápido. É só pensar o seguinte: o meu elemento A7 vai ser igual ao primeiro elemento somado com 6 saltos. Quanto que vale o salto que acabamos de descobrir aqui? 9. Então, é 6 vezes 9. Tá? Então, o meu A7 vai ser igual a 7 somado com 6 vezes 9, 54. Somando isso daqui, resolvi a questão, tá? 7 somado com 54, isso daqui vai dar 61. E essa é a minha solução. Se vocês escreveram de fato os 7 elementos para descobrir quem é o último, vai dar 61, tá? Então, vocês podem fazer isso para treino, escrever todos eles e fazer a expressão que uma hora, quando você entender como se comporta, fazer essa conta, ela fica automática, tá? Olha aqui embaixo o terceiro exemplo. Sabendo que o A1 vale 7 e o A8 vale 28. Quem é o A5 aqui? Essa agora é um pouquinho diferente de cima. Aqui em cima, eu dei um pedaço da minha PA. Então, eu encontrei aqui quem era a minha razão. Quando eu olho para essa, não é tão fácil enxergar a razão. Eu tenho o A1, eu tenho o A8. Qual é a razão aqui dentro? Não sei, não está escrito aqui dentro. O enunciado não me fala. E eu estou querendo A5. Como me comporto num problema igual esse daqui? Se eu entender como a PA se comporta, eu consigo resolver qualquer exercício, inclusive esse, tá? Então, vamos primeiro esquematizar aqui o problema. Eu tenho o A1 que vale 7 e eu tenho o A8 que vale 28. Então, aqui existe um A2, aqui existe um A3, A4, A5, A6, A7 e o A8 que vale 28, tá? A questão não avisa qual é a razão. Aí você, então eu vou chutar uma razão e ver se dá certo. Olha como isso aqui é problemático. Digamos que eu imagine que a razão é 2. Aí eu posso escrever 7 com 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Quando eu caminhar para cá, teria que ser 21. E a questão fala que é 28. Então, ficar chutando razões é muito complicado. Aí você, 2 é pouco, vou aumentar para 4. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. 15 com 4, 19. 19 com 4, 23. 23 com 4, 27. 27 com 4, 31. Já ultrapassou o 28. Tá? Então, pode não ser tão viável tentar chutar a razão até encontrar a resposta. Tá? Eu usei o número 2, deu um valor pequeno. Eu usei o número 4, foi um valor muito grande. Então, a resposta está entre os dois. Tá? Mas, matematicamente, como é que eu resolvo isso daqui? É só usar a mesma ideia de cima, só que pensando no todo. Se aqui é o elemento A1 e aqui é o elemento A8, quantos saltos eu tenho que dar do A1 até chegar no A8? Do A1 até o A8 são quantos saltos? 8 menos 1, 7. Então, daqui para cá, eu tenho que dar 7 saltos. E é fácil ver aqui no quadro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saltos. O que significa cada salto? Uma razão. Então, desse elemento até esse elemento, eu tenho que dar 7 razões aqui dentro. Igualzinho eu escrevi aqui em cima. Tá? Então, pensa comigo. Do elemento 7 até o elemento número 28, essa PA, ela ganhou 21 pontos. Ela ganhou 21 aqui. Só que esse 21 não foi de uma vez só. Não é uma sequência 7, 7, 7, 7, 7, do nada 28. Ela foi aumentando gradualmente. E esse aumento gradual é a razão. Tá? Então, eu aumentei 21 pontos, mas para isso eu precisei de 7 razões, que é do A1 até o A8. O que eu faço aqui então? Então, 21 dividido para 7, aonde esse 21 é o valor que aumentou e esse 7 é o número de saltos que eu dei, dá quanto? 3. Esse 3 é a minha razão. Tá? Se aqui em cima, para descobrir o valor somado, eu multipliquei,
Aqui embaixo eu já tenho o valor somado, então eu dividi para encontrar a razão. É a operação inversa. Sabendo qual é a razão, eu preencho quem eu quiser aqui dentro. Eu posso preencher todos. 10, 13, 16, 19, 22, 25, 25 com 3, 28. A questão pede quem? Ela pede quem é o A5. Então ela está pedindo 1, 2, 3, 4, 5. Ela pede esse valor aqui. Resposta 19. Certo? Professor, preciso escrever todos eles? Não. Sabendo qual é a razão, eu posso fazer aqui, olha, igual eu fiz aqui em cima. Se a questão pede o A5, então do A1 para chegar até o A5 são quantas razões? São quantos saltos? 4 saltos. Cada salto vale quanto aqui? 3. 4 vezes 3 dá 12. 12 somado com 7 dá o 19. Tá? Então, a maneira que você pensa aqui dentro não é o primordial, é entender o que acontece. Se você entender o que acontece, nenhuma questão de PA ela se torna difícil. Tá? Então, aqui do lado, para poder fechar, esse espaço que eu deixei aqui, que é o termo geral, é o que a galera adora, que é o que chama de fórmula, mas não é fórmula. É uma expressão que descreve o que a gente acabou de ver. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu encontrei o A7? Eu peguei o primeiro elemento e somei com a quantidade de vezes que eu ganhei saltos aqui dentro. Então, se numa questão genérica eu quiser encontrar o elemento AN, como é que eu encontro o elemento AN? Eu vou pegar o primeiro elemento, igual está aqui no exemplo, vou pegar o primeiro elemento e vou pegar a quantidade de vezes que a razão aparece. Então, dentro do elemento 2, eu tenho uma única razão. Dentro do elemento 3, eu tenho 2 razões. Dentro do elemento 4, tem 3 razões. E dentro do elemento N, eu vou ter N menos uma razão. Então, ó, quem vai ser o meu AN? Vai ser o A1 somado com N menos uma razão. Tá? E com essa expressão aqui, eu descrevo qualquer elemento de qualquer PA. Certo? Então, para botar em prática, apostila impacto, página 92, questão número 2. Essa questãozinha aqui, ela mostra uma sequência de figura. E se você for ler a questão, ela não fala que é PA. Não tem a palavra PA ali dentro. Ela mostra uma figura com 3 palitos, uma figura com mais palitos, uma figura com ainda mais palitos. E a pergunta é, se uma pessoa que não tem muito o que fazer, provavelmente em casa agora trancado, com medo de algum vírus, está montando palitinhos para poder formar uma figura, ela gastou 135 palitos. Quantos triângulos iguais a esse ela formou? Erro básico número 1. O aluno olha triângulo e fala, opa, triângulo tem 3 palitos. Eu vou pegar o número 135 e eu vou dividir para 3. Mas tem um problema. A figura número 1, de fato, ela tem 3 palitos. Mas a figura número 2, ela não tem 6 palitos. Ela tem quantos? Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 palitos. Por quê? Porque ela já utilizou um existente para formar o segundo triângulo. Então aqui eu tenho 5 palitos. E a figura número 3? Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem 7 palitos. Então, agora eu enxergo a minha PA. Agora você está uma PA. 3, 5, 7, PA. Tá? Aí a pergunta quer saber qual é a figura que vai ser 135 palitos. Traduzindo para a aula de hoje, ela quer saber qual é o termo que vale 135. Aqui em cima, olha, termo geral. Se você preencher, acabou o problema, tá? Então, para fechar minha conta aqui, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é o meu enésimo termo, é o meu último termo. Nessa questãozinha aqui, ela pede a figura que tem 135 palitos. Então, a minha conta termina quando eu encontrar ela. Então, o AN vale 135. Então, olha, quem é o meu último termo? É o termo que tem 135 palitos. Quem é o meu primeiro termo? O primeiro termo é esse, 3 palitos. E para fechar, qual é a minha razão aqui? De 3 para 5, aumentou quanto? De 5 para 7, aumentou quanto?
aumentou 2. Então, olha, é só fazer n menos 1 vezes a razão é 2. Qual foi a única letra que sobrou aqui dentro? É a letra n. Por quê? Porque o n representa o enésimo termo, ou seja, o termo que vai ter o valor 135. Então, quando eu encontrar o n, eu vou saber que termo é, tá? Professor, posso pegar uma folha e desenhar 135 palitos e depois contar os triângulos? Pode. Na prova, para fazer isso? Não sei. Se você conseguir fazer a prova rápido, talvez dê, tá? Então, vamos fechar aqui a continha aqui. 135 é igual a 3 mais... O que eu faço aqui? É só fazer distributivo. Faz aqui a multiplicação. Isso aqui vai dar 2n menos 2. Agora é só resolver isso daqui, tá? Então, olha, 3 menos 2 dá 1. 135 é igual a 1 mais 2n. Passa 1 para cá subtraindo. 2n é igual a 134. E agora termina. Se 2n vale 134, quanto vale o n só? É metade desse valor. Quanto que vale metade de 134? O n vai ser igual a metade disso daqui, que vai dar 67. Então, se algum aluno que está sempre fazer e quer se divertir e for desenhar a figura até chegar à posição 67, conta os palitinhos. Vai dar esse valor aqui. Ou confia na matemática, que vai estar tudo certinho, tá? Galera, a aula fecha aqui. Obrigado por assistir e não perde a parte 2.